Oi, bom dia, muito bom dia. Iniciamos o Inspire-se dessa segunda-feira com imagens ao vivo do Lago Negro em Gramado. Olha só que imagem linda essa. Numa manhã ensolarada na Serra Gaúcha, neste momento faz 27 graus em Gramado, calor já. Agora pela manhã, Porto Alegre também está quente, faz calor na capital gaúcha. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de hoje, iniciando a semana com muito assunto para você, com assuntos inspiradores e que fazem aí o seu dia se tornar um pouco mais leve e, quem sabe, com mais informação que vai impactar aí a sua vida e a vida de quem está com você. Hoje nós vamos falar sobre casamentos, aniversários e festas corporativas que ganham cada vez mais elementos sofisticados e criativos através da decoração. Quanto uma decoração pode fazer a diferença nos seus eventos. Também vamos falar sobre um cantinho da Itália ali na Zona Sul de Porto Alegre. É uma pizzaria que tem chamado a atenção pela proposta diferente. Com experiência intimista lá, você pode ser um pouco chefe, fazer a sua própria pizza. Tem um pizzaiolo especialmente para te acompanhar nesse processo. E ainda vamos falar sobre as canetas emagrecedoras. Quais os efeitos que os pacientes têm depois e como poder trabalhar para desmamar das canetas e manter uma qualidade de vida sem o reganho de peso. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, então vem ficar com a gente. Você sabe, nos acompanha pelo canal 520 da Claro TV, 575 da Parabólica Digital Brasileira, pelas nossas redes sociais, YouTube, já vai lá, se inscreve no nosso site, aponta a câmera do seu celular aqui para o QR Code e entra no nosso site, nos acompanha em tempo real e fica por dentro de tudo que acontece aqui na Masper TV. Antes de iniciar a nossa primeira entrevista, eu quero fazer um agradecimento a uma das apoiadoras do Inspire-se, a Orgafisco. Orgafisco, assessoria na área fiscal, contábil e tributária, há mais de 30 anos atuando no mercado gaúcho e nacional. Credibilidade e segurança para a sua empresa é com Orgafisco. Muito obrigada, Orgafisco, por apoiar o Inspire-se e os conteúdos que passam por aqui, como estes que vamos falar hoje. E agora sim, nós vamos falar sobre criatividade, sobre decoração e eventos. E para isso eu tenho aqui como convidada a empresária Isabela Guimarães. Isabela, bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite, que honra estar aqui. Prazer te receber. A Isabela que já trouxe para o nosso cenário, olha só, balões lindos, quero mostrar aqui, Isabela. Ele gira, né? Ele o balão gira na hora da foto. Mas é bom, aí ele fica por todos os lados do ambiente de decoração. Olha só que lindo, como um balão dá vida. Dá vida, com certeza. Impressionante. E não precisa ser muito. Olha, isso aqui já encheu o nosso cenário. Já dá uma cara de festa, de comemoração. Né? E aí, a gente vai falar de uma empresa focada em balões, que é a Babalões. Mas para a gente chegar até ela, tu teve uma trajetória aí, Isabela, que te levou a isso, né? Você começou como advogado. Eu sou advogada de formação. Eu sou paraibana, na verdade. É mesmo? Me formei na Universidade Estadual da Paraíba como advogada. Era advogada criminalista. E vim para o Rio Grande do Sul e trabalhei no Tribunal de Justiça durante quase 12 anos. No período que eu estive aqui, dentro da minha área, aos 40 anos acabei fazendo uma transição de carreira e fui trabalhar com o que era o meu hobby, que era a decoração de eventos. Então, eu abri a minha primeira empresa, que se chama... Tu já fazia decoração? Eu fazia decoração como hobby, eu fazia dos meus filhos. Família. Era aquilo que me desestressava. E aos 40 anos eu saí da área do direito, que era a minha área original de formação, e abri o meu primeiro negócio na área de decoração, que se chama Festejar e Receber, uma empresa que foi pioneira na alocação de objetos de decoração.
A gente começou atendendo o mercado infantil, rapidamente começamos a atender o mercado de eventos sociais, de casamentos, de eventos corporativos. E na pandemia, especialmente, a gente começou a atender muito fortemente o mercado de produção audiovisual. Então, a gente fornece elementos decorativos, objetos para filmes publicitários, para o cinema. Então, tudo que é necessário, que tu precisa de um objeto de decoração para incrementar um cenário ou uma festa, a gente tem na Festejar e Receber para atender. Que maravilha! Porque, assim, para a gente até entender primeiro, eu acho incrível essa questão da transição de carreira, né? Com 40 anos, tu super bem, está estabilizada na tua profissão, e aí resolve, não, eu vou fazer o que o meu coração agora está pedindo, né? Meus filhos eram pequenos, eu queria ter um pouco mais de qualidade de vida e então eu resolvi sair do meu trabalho e inicialmente eu sairia do tribunal para advogar. Já estava tudo combinado com um colega que a gente iria trabalhar juntos e tudo mais. E no meio do caminho eu enxerguei a possibilidade de abrir um negócio para trabalhar com aquilo que me encantava, que me dava alegria. Porque quem trabalha com evento e que está assistindo em casa sabe disso. A gente trabalha loucamente, não tem isso de trabalhar menos. Se trabalha muito. E é um trabalho que envolve muita responsabilidade e tudo mais. Mas é um trabalho extremamente prazeroso, porque a gente trabalha com os momentos de alegria e de celebração das pessoas. Então, é emocionalmente muito compensador. É cansativo, mas é maravilhoso. E quando a gente fala em empreendedorismo, é exatamente isso. Não é que tu vai trabalhar menos, não é essa a questão. Tu vai trabalhar muito mais. Sim, quando você é dono do próprio negócio, as responsabilidades que envolvem uma gestão responsável dos seus negócios e quando tu trata o trabalho como hobby, ele realmente está fadado ao insucesso. Tu tem que tratar o teu trabalho com responsabilidade. Embora ele antes fosse um hobby, no instante que ele se tornou o trabalho, e meu marido, há uns anos atrás, saiu do mercado corporativo e veio se juntar a nós. Então, hoje o nosso negócio é um negócio familiar, é um negócio que precisa ser levado muito a sério. A gestão tem que ser levada a sério. Enfim, empreender não é para os fracos. Não, realmente exige muito. A gente acha, vou ser dona do meu próprio negócio. Isso aumenta muito mais a necessidade de comprometimento, de envolvimento. E daí, sim, não tem horário, sabe? Quando eu trabalhava no tribunal, por exemplo, 19 horas, fechava a porta do gabinete e ia para casa e os processos ficavam lá. E agora, com o negócio, não. Às vezes a gente se pega, eu e meu marido, a gente se policia assim, gente, nós já estamos na hora do jantar falando de coisa de trabalho, porque os dois trabalham com a mesma coisa, na mesma empresa, então... Ainda mais com eventos, aí não tem nem final de semana, Exatamente, né? Não tem final de semana, não tem final de semana. E outra coisa muito curiosa foi que você implementou outra empresa na pandemia, em plena pandemia, então, onde todo mundo está fechando, se dirigindo para online, e você abre uma empresa. Quando a gente olha para trás, parece assim, gente, que coisa mais louca, né? Que criatura bem louca, abrir um negócio em plena pandemia e um negócio também dentro do mercado de eventos. O que é que acontece? A Festejar é uma locadora e a gente atendia, como eu te disse, eventos de todas as naturezas. Com o fechamento dos eventos, parou. Eu fiquei 3 meses com as minhas portas fechadas. A gente chegou uma hora que a gente disse, nós vamos lá trabalhar, nem que seja para limpar a prateleira e organizar material, porque a gente ia enlouquecer dentro de casa. Então, eu e meu marido íamos e a gente revezava os funcionários. Um ia hoje, outro ia amanhã, para a gente manter a empresa funcionando. E naquele período me veio o estalo de dizer, olha, as pessoas continuam fazendo aniversário. As crianças continuam fazendo aniversário e as pessoas precisam, embora de outro modo, continuar comemorando. Então, na Festejar e Receber, eu comecei a montar editoriais com festinha na mesinha de cabeceira, festinha na mesa de centro de casa, festinha na cômoda, pensando que as pessoas poderiam utilizar os mobiliários que tinham em casa, pegar conosco um joguinho de boleiras, de bandejas, um painelzinho pequeno, um balão e fazer a sua comemoração petit em casa. Então, eu comecei a fazer editoriais para isso. E eu não sabia trabalhar com balão. Aliás, eu fui uma criança que tinha pânico de balão. É mesmo? Quando o balão estourava, eu tinha pavor. Eu ia embora mais cedo das festas para não ver o povo estourar os balões. E é muito louco isso, porque eu fui me meter justamente a trabalhar com o balão. Então, a gente fez alguns editoriais com alguns colegas parceiros que faziam os balões para nós. E aí, eu comecei a achar que poderia sobrecarregá-los de estar pedindo balão para fazer editorial. Eu disse, eu vou aprender a fazer. E aí, eu resolvi
aprender. Quando eu aprendi, comecei a fazer cursos para aprender a lidar com balão, eu me defrontei com uma necessidade do mercado. O mercado era muito mal abastecido de balões profissionais. O que se encontrava era aquela linha de balão com formato duvidoso, de qualidade duvidosa, ou às vezes até era um balão bom, mas não tinha todos os tamanhos disponíveis. E aí, nesse momento, eu identifiquei uma oportunidade de negócio. O mercado, mesmo o mercado de lojas de festas, eles não tinham a grade completa de tamanhos, de e cores. muitas vezes não tem ainda. Não. E eu vim com aquela mentalidade de quem trabalha com decoração e que atende os decoradores, porque a Festejar e Receber, ela atende o consumidor final, atende a mãe que quer fazer a festinha do seu filho, mas também atende os maiores decoradores e profissionais de eventos de Porto Alegre. Então, a gente atende com o nosso material, desde o projetinho Petit, em casa, feito pela mãezinha, até um evento a super festa. Tá? Então, dessa necessidade de conviver com esse público, entender o que eles precisavam, eu disse, eu realmente preciso oferecer uma grade completa de tamanhos e cores. E aí surgiu a Babalões para vender balões de linha profissional com uma grade completa. Olha, nós estamos vendo algumas imagens. É um trabalho lindo. Esse trabalho é de uma cliente nossa que trabalhou inteiramente com peças do acervo da Festejar e Receber. E isso é bacana também, Isabela, porque a gente pensa que para montar nossa festa, necessariamente a gente teria que buscar uma empresa que trabalhe só com isso. Ali na tua, é possível escolher e levar o que... Sim. Né? A gente aluga, por exemplo, como eu te disse, a gente aluga para produção. Eu costumo dar o exemplo, tu pode alugar só uma panelinha de louça para fotografar o teu brigadeiro, a empreendedora que faz doce. Por exemplo, a gente assina com o nosso material produções de foto de comida e tudo mais, até a decoração do filho que quer a festa, vamos supor, meu filho quer a festa da Patrulha Canina. A gente tem os itens para utilizar e colocar. Lá estará a festa da criança com a mãe mesmo, escolhendo os itens. A nossa equipe auxilia, exatamente. O profissional de eventos de decoração, por sua vez, ele não precisa ter um acervo imenso de peças, até porque o profissional, a cada festa, ele quer uma coisa diferente. Então, o profissional de decoração, ele se vale do nosso acervo e ele loca a cada evento uma seleção de materiais e de peças diferentes e faz a sua festa. E eu acredito Essa festa aí é uma festa belíssima, que foi 15 anos. Nessa festa, nós fizemos os balões, todos esses balões do aéreo. Essa é uma outra festa muito legal, foi lá na praia, de uma cliente nossa também. A gente fez os balões e todo o material e toda a mobília e peças é da Festejar e Receber. Lindíssimo, lindíssimo. E hoje o balão permite muita coisa. Muita coisa. O balão, às vezes, ele chega a ser o protagonista da cenografia. Ele pode ser um arranjo, como esse que a gente tem aqui no estúdio hoje, pode ser um presente, pode ser um topinho de bolo pequenininho, mas ele pode ser a grande estrela do cenário. Murais inteiros de balões, aéreos de balões e tudo mais. Então, o balão veio para somar como um item de cenografia mesmo. Ele deixou de ser só um item decorativo. Sim. E ele pode ser um item de cenografia realmente relevante, de impacto visual. Ele permite imersão, ele permite que tu entre nos cenários, enfim. É um produto extremamente versátil. Né? Que lindo, olha, lindo o teu trabalho mesmo. E é o que tu disse, é um momento que mexe com a emoção e sempre com uma emoção boa. Né? É festa, é celebração, é reunião. Então, assim, vamos deixar os arrobas aí, né? Agradecer. Sim, arroba Festejar e Receber. E arroba Babalões. Convidamos toda a audiência do Inspire-se para conhecer o nosso trabalho nas nossas redes sociais. Adorei. E aqui adorei também esses balões aqui lindíssimos do Inspire-se, da cor do Inspire-se, Exatamente. Né? A gente faz um trabalho bem personalizado. Quando é possível, a gente traz a logo das empresas ou do cliente. Quando não, às vezes é o nome, a mensagem de aniversário. E a gente tem muito cuidado justamente em respeitar a paleta de cores e trazer a personalização no mais último grau, auxiliando o nosso cliente na comunicação da sua marca. Maravilha. Muito obrigada, adorei te conhecer, adorei a história. Foi um prazer todo meu. Um prazer todo meu. Obrigada e até a próxima, Até a próxima, se Deus quiser. Obrigada. Nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouquinho tem muito mais aqui no Inspire-se, não sai daí.
Estamos de volta com o Inspire-se ao vivo para todo o Brasil. Na Zona Sul de Porto Alegre, tem uma pizzaria que tem levado os clientes a uma verdadeira viagem à Itália, com sabores autênticos e uma experiência que vai muito além do prato. E para contar mais sobre isso, esse conceito e o sucesso desse espaço, eu recebo aqui o empresário proprietário da Vila Positano Pizzeria, que é Luciano Begni. Luciano, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos assistem. Pois Prazer estamos te aí receber aqui. nessa empreitada, nessa loucura que é esse mundo de mistura entre o saber, o aprender e a gastronomia, né? Aham. Que é uma coisa bastante importante. E a gente está à disposição aí para... Luciano, quando a gente fala da Vila Positano, realmente tem que ir lá para entender, né? Porque tu entra na atmosfera diferente, tu entra realmente numa atmosfera que não é o comum de um restaurante normal no nosso dia a dia, né? Sim. Começa porque ela está dentro de casa, literalmente, é isso, Luciano? Isso, exatamente. Na verdade, isso começou há uns 2 anos atrás, de forma totalmente despretensiosa. Para entender, nós morávamos em Garopaba, nós temos até hoje uma empresa de locação de material para eventos. Passamos a pandemia lá, 2 anos de pandemia para quem trabalha com eventos, todo mundo sabe como é que mais ou menos a gente ficou. Seguindo disso, eu tive um câncer no rim. E descobri um câncer no rim, tive que voltar para Porto Alegre, fiz cirurgia, fiz o tratamento, terminou o tratamento, meu pai faleceu. Aí entrei em depressão profunda e tive que... eu fiquei 1 ano mais ou menos no limbo. A minha esposa voltou com os nossos 2 filhos de lá e aproveitei para fazer vamos dizer assim, reencontrar um professor que eu tinha na Itália em 2014, quando eu fiz um curso lá de pizza na escola italiana Pizzaioli. Estava fazendo um curso aqui em Campo Bom, na escola italiana, e eu fui, final de 23, lá para reencontrar. Aquilo me despertou algo que em mim estava escondido lá de 2014, onde eu trabalhei em pizzaria lá na Itália e fiz a escola. E, bom, ali depois comprei uma maquininha usada e comecei uma maceira e comecei a fazer pizza. Mas para os amigos, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer aquilo de forma profissional. Mas eu sempre carrego comigo a história do meu pai. De certa forma, meu pai foi professor de italiano. Meu pai é italiano, nasceu na Itália, veio para o Brasil, tinha 28 anos, toda a família fica lá. Então, tenho mais família lá na Itália do que aqui. Vivi na Itália há muito tempo, tenho muita memória afetiva com a Itália. E o pai era professor de italiano, ele levava os alunos em casa e fazia conversação das aulas dele de italiano, fazia conversação. Ninguém podia falar português em casa. Era só música italiana e conversação em italiano com os alunos. E quem era o cuoco, o cozinheiro? Eu. Só que eu não fazia pizza, eu fazia risoto, fazia polenta com carne, etc. Comidas mais do norte da Itália. E, bom, aquilo, de certa forma, também me agregou e eu juntei isso à experiência, né? Eu entendo que o saber, o passar conhecimento para as pessoas é algo muito importante. Então, a gente fica pensando assim, Andréia, vocês sabem qual é o alimento mais conhecido do mundo? A pizza? É o arroz. Eu fiquei assim, será que é pizza? Não, é o arroz. Mas o prato mais conhecido do mundo é a pizza. É a pizza. Puxa, é um prato que é mais conhecido e que, por incrível que pareça, uma solução aqui de 99% das pessoas, infelizmente é assim, porque não se tem solução, é ou comprar uma pizza congelada, ou ir numa pizzaria, ou pedir uma teleentrega. Mas fazer pizza, o saber fazer pizza, de como é que faz em casa, como um ritual do churrasco. O churrasco não é aquela coisa de tu comer a carne, tu vai no açougue, compra a carne, essas coisas todas. Então, transformar isso num ritual. A escola, ela é um ritual depois, é um ritual, a Vila Positano é um ritual de uma gastronomia. Experiência mesmo, né? E trazer essa experiência para as pessoas, botar elas do outro lado do balcão e não ficar só de um lado, né? Isso é um dos atrativos ali, né? Que realmente as pessoas
se encantam por esse momento. Isso, Né? isso. A gente tem... É um momento muito gratificante. A gente tem feito, quando faz a experiência, primeiro a gente apresenta aquilo que a gente faz e diz, olha, resumindo, né? A gente apresenta aquilo que a gente faz e depois a gente diz, olha, isso vocês podem fazer, vem aqui e a gente ensina. Então, nós temos vários cursos de respeito à pizza italiana. Tem o La Mia Prima Pizza, que a gente chama que é a minha primeira pizza, que a gente faz todos os dias lá. 20, 30 pessoas a gente faz, tem o privilégio de poder fazer a sua pizza e levar para casa. Ganho diploma de pizzaiolo estagiário. E, dentre eles, tem mais outros cursos, que são os cursos que nós promovemos, que é o La Mia Seconda Pizza, que é um curso para pessoas que querem aprender a fazer pizza a fundo. Tem teoria, tem prática. Então, ali tem outro que é um Serata de pizza, que junta um grupo de pessoas e como se fosse um evento na tua casa. Vai lá e tu faz as pizzas, a gente faz a receita, todo mundo faz as suas pizzas, faz a bolinha e depois começa a fazer as pizzas e a janta é a própria pizza. Ai, que né? bacana. Então, ali é uma confraternização entre amigos, entre família. É algo que vamos lá, cria memória. Né? Claro. Então, isso é algo importantíssimo. Tem outro que é o Pizzaiolo per un giorno, que a pessoa vai lá e participa de toda a atividade real durante todo o processo, servindo as outras pessoas que estão ali. E tão bacana isso, você trouxe para o teu negócio e esse legado do teu pai, né? Que foi investir também na educação e passar esse conhecimento. Isso, foi muito bacana eu me inspiro muito nele, é minha referência e é uma forma de, vamos dizer assim, em uma coisa que é o honrar pai e mãe. Eu me sinto muito próximo dele quando eu estou ali, porque tocando música italiana, que desde pequeno estava o pai lá corrigindo prova, fazendo aulas de italiano, escutando música em italiano. Então me lembra muito isso e eu me sinto muito próximo dele ali. É muito legal. É uma e assim, conexão. eu já fui, então eu posso dar meu testemunho. A gente é uma imersão mesmo no ambiente italiano, porque desde a tua entrada tu já sente a música, é a decoração, é a qualidade da pizza, né? Que vê que é uma pizza realmente italiana mesmo, né? Não é característica de uma pizza brasileira. Como que se deu a ideia, então, Luciano, de colocar isso na tua casa? A ideia, na verdade, partiu do acaso, assim, eu nem queria fazer alguma coisa assim, aquilo foi sendo o universo. Porque tu mora ali ainda? Sim. Pois é, sim. então no primeiro andar da casa é a pizzaria e o resto da casa é o teu lar. Isso. Então, ali foi algo do começo e eu fico impressionado com o boca a boca e com as redes sociais. Porque eu pergunto assim, se eu divulguei alguma coisa. Não divulguei nada. As pessoas que iam ali, as primeiras, os amigos, começavam a falar para outras pessoas. E começou o boca a boca assim. Então, aquilo foi se tornando uma coisa que eu tinha a ideia de fazer aulas e pizzas para poucas pessoas em grupos pequenos. E aquilo se tornou uma pressão assim muito forte, que é algo que me surpreende assim até hoje. Tem muita gente boa em Porto Alegre fazendo pizza, muita pizzaria boa, muita. E pizza italiana, que a Tchau começou, parabéns, um abraço para o Gabriel, que teve há 10 anos atrás a coragem de iniciar isso tudo com a Tchau, aqui perto, na Anitta. Que é napolitana. Isso. E, vamos lá, ele introduziu esse conceito de pizza como é na Itália, né? E aquilo depois se difundiu em todos os cantos aí, e a pizza italiana se tornou uma pizza conhecida, mais conhecida do que era, do porto-alegrense. Vamos falar aqui do gaúcho. Mas eu não proponho troca, eu proponho sempre uma soma. Então, não é que a pizza italiana é melhor que a brasileira ou é melhor que... Cada um escolhe a sua. O que ganha é quem tem a alternativa de poder escolher um dia um, outro dia outro. Né? Então, não tem, sem demérito nenhum,
Eu tenho muitos amigos na escola de pizza, no mundo da pizza. Abraço para o meu amigo Rodrigo, para o Nadinho também, que são excelentes figuras aí do mundo da pizza, com as suas pizzas também. Então, eu tenho essa felicidade de ter conhecido pessoas assim, ímpares nesse mundo, que, enfim, a gente achava que não... Eu achava que o mundo não tinha mais graça para mim, porque... O período, né, que tu estava vivendo. Foi né? complicado. O ano passado descobrimos o câncer na minha esposa, tivemos mais um baque, entendeu? E aí tive que fazer mastectomia total, então tem todo um período de recuperação, tem que fazer químio, tem que fazer rádio. Então, nós passamos o primeiro ano inteiro de Vila Positano com ela desde janeiro, assim. Então, temos enfrentado batalhas, mas é assim mesmo. Que fazem parte da vida, infelizmente, né? Mas tá aí fazendo sucesso em família, vocês junto. Isso que é bonito também, né? É uma empresa familiar, é um lugar agregador que levam pessoas para dentro. O lugar, a casa é lindíssima, tem uma vista maravilhosa, né? Lá na Zona Sul, vale a pena, quem não é da Zona Sul, ir até lá justamente para conhecer. E realmente é acolhedor no sentido de quem está recebendo também. Então, é uma experiência muito bacana. Vocês ganharam um prêmio também, você ganhou, né? Dos Sabores do Sul. Isso. Do ano passado? Isso, no final do ano passado. Isso, de melhor pizzaiolo, é isso? Não, de Revelação. Revelação. Pizzaria Revelação de Porto Alegre. Pizzaria Revelação. Nossa, porque eu estou viajando aqui. Pizzaria Revelação, exatamente. Que de novo, eu volto da surpresa. Ele me surpreendeu, porque é algo que eu não esperava, foi uma votação popular. E aquilo, eu até achei que, bom, tá ali, eu agradeço, tá entre os 5, eu não quero ser o melhor. Eu quero só propor aquilo que a gente acredita, que a gente faz ali. E tá entre os melhores já é muito satisfatório para mim, né? Então, me surpreendeu ser a Pizzaria Revelação de Porto Alegre, talvez pelo diferencial também do espaço, né, de ter principalmente as aulas, né, de ensinar as pessoas a botar a mão na massa, dizer, olha, a pizza não morde, vamos pegar na massa ali, vamos fazer também. Luciano, e de um tempo para cá as pessoas têm buscado se arriscar mais, experimentar mais. Eu acho que hoje tem muitas pessoas que colocam até o forninho ali de pizza em casa, né? Fazem uma área ali gourmet para tentar. E eu acho que essas pessoas também buscam, né? Aprender um pouco mais. É isso. Ter com mais qualidade do que está fazendo. Casa de gaúcho pode não ter banheiro na casa, mas churrasqueira tem. Churrasqueira tem. Então, se tem churrasqueira, todo mundo faz churrasco, sabe o que é. Por que não tornar o ritual da pizza algo comum? Não significa que tem que fazer pizza todo final de semana. E a pizza, ela pode envolver a família toda. A criança faz a pizza junto ali, finge que está brincando de slime, porque a massinha é muito parecida. É muito. Então, a gente tem o privilégio, assim, a honra de poder receber pessoas lá, dos mais variados locais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Brasil inteiro. Tem do mundo, muitas pessoas já foram lá, mas cariocas e paulistas que vêm e não foi um nem dois, vários, e disse, olha, a gente ia direto para Gramado, mas a gente ficamos um dia em Porto Alegre só para vir aqui para conhecer vocês. Isso nos dá uma alegria, assim, E olha, isso aqui não parece Porto Alegre. E não é Porto Alegre, é o lado de Porto Alegre que vocês precisam conhecer também, né? Porque muita gente fica em uma região de Porto Alegre e tem um conceito de Porto Alegre X. Mas Porto Alegre é tudo. Eu não estou falando nem da Zona Sul Rural, que a Zona Sul Rural é lá longe, mas ali eu estou falando ali em Ipanema. Exatamente. Né? Isso aí, eu tenho atividade que eu me desloco dali para o centro em 15, 20 minutos. Exato, quer dizer, é aqui. Às vezes a gente tem isso mesmo, né? De quem está para o outro lado achar que é muito distante, mas não é. É aqui, vale a pena ir. Realmente é um momento de experiência, de entrar num outro universo ali, aprender também, levar família, conhecer. Eu adorei mesmo, está de parabéns. Estão vocês todos de parabéns. André. E só posso desejar cada vez mais sucesso, muitas coisas boas para vocês. Obrigado, André. Agradeço a oportunidade que vocês nos deram
e até a próxima. Imagina, foi um prazer ter recebido você aqui e contado um pouquinho da sua história, ouvido, né, de você um pouquinho da sua história. Obrigada. Obrigado. Nós vamos agora para o intervalo e na volta nós vamos falar sobre os efeitos das canetas emagrecedoras no nosso organismo e como podemos fazer para nos cuidar em relação a isso. É daqui a pouquinho. Voltamos com o Inspire-se e agora nós vamos falar sobre o uso das canetas para emagrecimento que tem ganhado popularidade, mas os resultados a longo prazo ainda geram alerta. Estudos mostram que a maioria dos pacientes volta a ganhar peso após interromper o tratamento. E para falar sobre isso, eu recebo o nutricionista Daniel Forster. Muito obrigado. Bom dia, Bom Daniel. Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e bom dia aos telespectadores. Bom dia, prazer recebê-lo. Daniel, o uso das canetas emagrecedoras, como ainda gera polêmicas, né? Sim. A gente vê muito isso nas redes sociais mesmo. E vê muito apoio dos médicos, né? Da medicina, porque realmente foi algo revolucionário. Exatamente. Que, de certa forma, ajuda muito quem precisa até controlar aí os seus níveis, né? Que tem sobrepeso e precisa controlar os seus níveis aí, ou seja, de colesterol, de glicemia, Correto. enfim. Isso. E não só, exatamente. Primeiro, eles foram criados, foi um medicamento criado, né, lá atrás, a liraglutida, com o intuito de tratar a obesidade, diabetes. E aí eles observaram que as pessoas começaram a perder peso. Então, eles, vamos fazer um ensaio clínico randomizado, né, com placebo para o emagrecimento. E aí se constatou que realmente, né, não só tratava a glicemia, melhorava os níveis glicêmicos, né, e a hemoglobina glicada, mas também a pessoa perdia peso. Então, se solicitou o uso desses medicamentos para a perda de peso, para o tratamento da obesidade, e o sucesso foi garantido. Depois, eles evoluíram, né, para porque primeiro a liraglutida era de aplicação diária, né, tinha que aplicar todos os dias, né, uma dose. Então, eles fizeram uma modificação na molécula e criaram aí a tirzepatida, a semaglutida, que é de meia-vida mais longa, né? Então, a aplicação semanal. E observou que o efeito de perda de peso era ainda maior. E não tinha o incômodo de aplicar todos os dias. Todos os dias, daí era semanal, uma vez na semana. Exatamente. Exatamente. E aí evoluiu para a tirzepatida, que se acoplou uma nova molécula. Antes era o GLP-1, agora eles aplicaram o GIP, né, que são duas moléculas que agem, são moléculas produzidas no intestino. Eles conseguiram mimetizar essa molécula em um laboratório e ela age a nível do sistema nervoso central. Então, a pessoa tem uma diminuição pela busca pela recompensa, né? Não só de alimentos, mas também o consumo de álcool diminui, né? Tem pessoas que até diminuem o consumo e o ímpeto por compras, né? Que engraçado, tudo que é compulsão, né? Sim. Tá ligado muito a essa questão da compulsão, porque seja a compulsão alimentar Isso. ou dessas outras. Porque age no mesmo sistema no mesmo sistema cerebral, os mesmos circuitos cerebrais, né, estão envolvidos na busca por alimentos hiperpalatáveis, estão envolvidos também na busca por recompensas não alimentícias, né? Claro que os efeitos para emagrecimento, eles são claros, a gente vê, Sim. eles acontecem, só o que é uma questão ainda, e hoje é necessário ter a receita, né? Logo que surgiu, qualquer um podia ir na farmácia e comprar, hoje tem que ter a receita do médico realmente para validar isso. Mas o que eu quero chegar, aonde eu quero chegar, é que o emagrecimento é efetivo, é certo, é comprovado. Sim. O problema está pessoas, quando as pessoas deixam a caneta, né? Para não ficarem dependentes a vida toda, até porque a gente sabe que são um valor muito alto também, né? E como tu
passa a desmamar essa caneta e ter uma vida normal, não se tornar dependente dela. Certo. Porque se tu não fez um reajuste aí na tua alimentação, se tu não passou a comer direito, Sim. a tendência é que se volte realmente uma alimentação desregrada a Correto. engordar, né? Então, primeiramente, tem pessoas que são elegíveis a se tornarem usuários crônicos do medicamento. Pessoas com uma obesidade muito elevada e que não querem passar por uma cirurgia bariátrica são elegíveis para o uso crônico da Que tu medicação. vai dizer que sempre vai ter que usar, que não vai ter jeito. Sim, não é que não vai ter jeito, é uma opção de tratamento. Assim, ó, ou pode fazer a bariátrica, que tem uns efeitos colaterais muito severos, né? E tem um nível de restrição a nível social, a pessoa não pode mais beber e tal. Então, muitos viram alcoolistas após, né? Embora o fígado não tenha mais a mesma capacidade, né, de metabolizar o álcool, dependendo do tipo de cirurgia bariátrica que essa pessoa fizer, mas é uma opção para pessoas com obesidade grau 3 e doenças com comorbidades, como diabetes e dislipidemia. Diabetes pressão, tipo 2, né? E depois, principalmente se a pessoa já desenvolveu a falência das células beta, que são as células que produzem insulina, aí essa pessoa vai virar insulino dependente também, né? Então, dependendo da gravidade do caso, o médico, né? Isso não compete a nós nutricionistas, vai prescrever e vai conversar com esse paciente para ver se ele tem condições financeiras, né? E se ele está disposto realmente a ficar um usuário crônico desse medicamento, porque realmente tem pessoas que vão se beneficiar de usar para o resto da vida, né? Porque o desmame, ele é extremamente difícil, tá? Ele tem que ser feito com acompanhamento interdisciplinar, nutricionista, médico, educador físico, e a pessoa tem que estar realmente pronta, ela já tem que ter mudado todo o estilo de vida dela, né? Mas não de forma temporária, né? A gente tem que ter uma segurança que a pessoa realmente ela já está engajada em atividade física regularmente, se aquilo já virou um hábito para ela, né? Que ela já está se alimentando de forma, né, adequada, né? E isso de forma adequada não significa nunca mais comer um pedaço de pizza, um bolo, não. Sim. A pessoa vai ter direito, como todo ser humano, né, a ter adquirir prazer na alimentação, mas ela tem que ter desenvolvido um grau de autoeficácia e autoconsciência de que ela precisa realmente, né, ter introjetado hábitos na vida dela de longo prazo, né, não permanentes. Aliás, permanentes. Permanentes. Né, Exato. Sabe o exatamente. que eu escuto muito, vendo, né, esses conteúdos, assim, que as pessoas tiram totalmente a fome. E aí, quando a pessoa vai comer, ela opta por comer algo que ela goste muito. Então eu vou comer algo muito que eu gosto muito, porque naquele momento eu preciso comer. Sim. E não em algo saudável, e não se preocupa em fazer uma reeducação mesmo. Sim. E pode ser aí também um momento do perigo, né? Porque se tu não troca essa tua alimentação, tu vai comer algo que realmente tu gosta, mas pouquinho, porque tu não vai conseguir mais. Correto. Mas e depois que tu para? Teus hábitos não mudaram? Então, exatamente. E a pessoa, o que acontece? Tem muita gente que... Agora tu me fez lembrar de um detalhe importante. Tem muita gente que acha que o efeito colateral do medicamento é queda de cabelo, né? E também perda de massa muscular. Isso. O que não é verdade, o medicamento não faz isso. O que faz isso é a agressividade do déficit calórico, ou seja, a pessoa começa a comer 300 calorias por dia. Para de comer de uma hora para outra. Exatamente. Então, ela fica com hipovitaminose, né? Falta de vitaminas, falta de proteína, e ela começa a perder muita massa muscular, o cabelo começa a cair, a unha fica frágil, a pele fica com uma aparência de não saudável, né? Então, as pessoas começam a entrar nessa linha e acham que é um efeito colateral do medicamento. E não, isso não é verdade. É porque a pessoa está comendo muito pouco. Porque como é que o medicamento age? Ele tira a tua fome. Simplesmente, ele vai lá, ele tem hormônios que mimetizam os hormônios sacetogênicos, vai lá no cérebro, né? E eles se ligam, né, ali no nosso hipotálamo e nas regiões periféricas e diminui a fome. E também ele diminui a velocidade do esvaziamento gástrico, né? Porque quanto mais comida no estômago, ele envia um sinal para o cérebro. Não precisa mandar mais comida porque temos alimentos, o nosso estômago está preenchido. Estou saciado. Estou saciado, exatamente.
Você falou muito bem numa questão do envolvimento, né, necessário de uma equipe multidisciplinar para esse desmame, ainda mais em casos que a pessoa realmente tem um ganho de peso, um sobreganho, pode ter absurdo, né, em comparação ao que perdeu. A questão emocional, ela é muito importante, né? Então, quando a gente fala numa equipe multidisciplinar, passa por isso também. Passa, às vezes, por um psicólogo e por um nutricionista especializado em comportamento alimentar. Tá? O nutricionista especializado em comportamento, ele não prescreve dieta. Ele avalia como é que está o estado mental dessa pessoa. Né? Então, ele trabalha junto com o nutricionista. Eu prescrevo dieta, né? Então eu sou nutricionista que trabalho em conjunto com nutricionistas, né, que são da área comportamental. Então, a gente vai preenchendo protocolos e vendo como está a evolução desse paciente. Né? Então, vendo que estágio está... a gente chama de restrição cognitiva, né? Não tem nada a ver com déficit de inteligência, não. E sim o quanto aquela pessoa ela enxerga a comida ou a dieta como 880, por exemplo. Né? Então, tem pessoas que... porque eu comi um bombom que não estava na dieta, chutei o balde. Então, por isso que às vezes a gente tem que trabalhar com adesão. Às vezes, dependendo do paciente, se ele tem um autocontrole, se eu consigo enxergar e confiança naquele paciente, eu falei, não, eu vou incluir um bombom para ti na tua dieta. De tarde, tu vai poder comer ali o teu bombom de preferência. Por quê? Porque eu percebi que há um risco de que se ele comer um bombom fora da dieta, ele chutar o balde. Ele se sinta mais culpado. Se sinta culpado. Então, para que ele não se sinta culpado, eu calculo, né, claro, né, a gente faz o cálculo para que aquelas calorias não prejudiquem o emagrecimento dele. Então, a gente coloca ali, às vezes, um bombom, às vezes, um hambúrguer caseiro também, com baixa caloria. A gente tem ali uma série de molhos específicos que a gente prepara com a base de iogurte, né, iogurte desnatado com temperos, que vão mimetizar uma maionese, por exemplo. Né? Então, o paciente vai ter a comida saborosa e sem ter a sensação de sair da dieta. Daniel, como nutricionista, de que forma você vê essas canetas, né? A gente tem, talvez, uma ideia, o nutricionista vai ser contra as canetas emagrecedoras, porque trabalha a questão da dieta de outra forma. Como que tu vê e como que tu trabalha em relação a elas? Eu vejo como uma malhada sensacional, é maravilhoso. Os nutricionistas estão pulando de alegria, né? Porque é muito frustrante para o nutricionista, porque assim, é ver a quantidade de pacientes que não conseguem aderir à dieta. Isso deve ser tão frustrante para o paciente quanto para o nutricionista. Quanto para o profissional, exatamente. E é muito comum a taxa de pacientes que não aderem à dieta com precisão. Aí a gente trabalha a questão, não, mas tu está indo bem e tal, tu não aderiu 100%, mas não precisa ser o 880, como eu falei antes, né? Às vezes a gente trabalha essa questão emocional no paciente também. E com as canetas emagrecedoras, eles estão tendo... Claro, a dieta que a gente prescreve para quem usa as canetas é totalmente diferente para quem não usa, né? A gente tem que preservar, a gente tem que ver que aquela pessoa não vai... Porque se eu prescrever uma dieta com mais alimentos, né, mais alimentos sólidos, essa pessoa vai ter dificuldade de digerir, né? Porque ela não vai conseguir ingerir. Então, a gente trabalha com suplementos. Whey protein, né? Refeições líquidas, né? Que são mais fáceis e palatáveis e de fácil digestão, né? E também de fácil ingestão. Então, ele não vai ter dificuldade e a gente vai estar entregando para ele proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais nas proporções ideais. Então, ela é uma aliada. É uma aliada, certamente. É uma aliada. Estamos todos comemorando. Ótimo. Para a gente encerrar, quais as dicas que você pode deixar aqui para quem nos acompanha e passa por esse processo que é tão difícil de tentar emagrecer, que muitas vezes é frustrante, que muitas vezes vem acompanhado de momentos de angústia, de ansiedade, né? E que é tão necessário para a nossa saúde, que a gente sabe que o emagrecimento é necessário para a nossa saúde. Bom, primeiro eu preciso deixar claro que os estudos indicam que as pessoas que tiveram sucesso no emagrecimento, né,
elas conseguiram entre 6 a 15 tentativas antes de ter sucesso. 6 a 15. É, 6 Olha, a 15. É um número. É um número que serve para quem está nos... Não desista, não né? desista, Isso exatamente. E se você tem dinheiro, por favor, invista. Às vezes as pessoas elas para comprar coisas que não são, as pessoas têm um viés, né? Para comprar coisas que não são tão úteis e que ela vai colocar numa gaveta, ela gasta, ela investe às vezes ali nos sites online. Mas para investir na própria saúde, não, muito caro. É verdade. Então, assim, se as pessoas pensassem em fazer um balanço ali patrimonial e de investimento, elas conseguiriam... eu vejo muita gente que tem condições de ter um personal trainer, um nutricionista e um médico, e às vezes até um psicólogo, né? Mas não investe porque acha que não tem essas condições. Mas se for fazer um balanço, teria. Né? Porque é um investimento. Porque é um investimento, né? Exatamente. Hoje a gente está investindo, a gente está falando em longevidade. Né? E qualidade. E qualidade de vida, hoje a gente fala em longevidade ativa. Né? Não adianta tu ficar 15 anos acamado, né? Mas ela vai entrar para a estatística como uma pessoa que morreu muito velha, né? Mas ela não teve uma longevidade ativa. Né? Então, esse é um fator importante. E também usem dos recursos que a gente tem e quando for, jamais vá ao supermercado com fome, é uma dica, não faça esse erro. Né? E aí, quando for ao supermercado, faça escolhas mais assertivas, né? Porque tem, por exemplo, alimentos como a moranga, como a batata inglesa, que são carboidratos que a gente pode comer em grandes quantidades, que vão dar grande saciedade e vão nos fornecer poucas calorias. Ótimo, muito obrigada. Né? Foi um prazer te agradeço. receber aqui, informações tão importantes. E até a próxima, então, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. E realmente invista na sua saúde. Começando a semana aí, pensa um pouquinho mais em você, pense em como isso vai ter um reflexo muito positivo, até a curto prazo, não é nem a longo, a curto também. É importante a gente ter esse olhar para nós e saber que precisamos da nossa saúde em primeiro lugar. Tenha uma ótima semana, começamos o Inspire-se dessa semana e então amanhã eu te espero na terça-feira às 10h30 da manhã com mais um programa ao vivo. Beijo e até lá!